Muito obrigado em primeiro lugar a todas e a todos, e eu queria começar por cumprimentar, enfim, de uma forma, não pode ser um a um, embora já me tenha esforçado para o ter feito, mas não posso nomear todos, mas cumprimentar todos aqueles que aqui estão e que vivem, trabalham fora de Portugal, que saíram do país em busca da oportunidade que não sentiram alcançar ou poder alcançar cá, alguns já descendentes daqueles que o fizeram anteriormente, e é para mim não só um gosto, um privilégio, mas também uma oportunidade de vos dar uma palavra de gratidão por terem reacendido a chama das comunidades portuguesas em termos de estrutura do Partido Social Democrata e terem colaborado como colaboraram recentemente no nosso périplo por 5 dos países onde temos comunidades imigrantes na Europa. Já aqui foi dito, eu não vou fazer aqui nenhum juízo em causa própria, mas acreditem mesmo que o facto de nós termos reativado com especial intensidade o nosso secretariado das comunidades, onde o Zé Cesário e o Carlos Gonçalves, pessoas que conhecem como ninguém todo o enquadramento da vida dos nossos concidadãos espalhados pelo mundo, o facto de já termos tido outros encontros, ainda o ano passado tivemos um em Orem, de termos tido a oportunidade de estar fisicamente com várias comunidades e por via digital com tantas outras, porque nós, quando fizemos o Sentir Portugal na Europa, nós tivemos à distância de um ecrã com pessoas de muitas outras paragens, precisamente para integrar toda a gente. O facto de nós termos na Assembleia da República iniciativas legislativas nesta área, dirigidas especialmente aos nossos queridos irmãos que vivem no estrangeiro, que trabalham no estrangeiro, isso diz alguma coisa daquilo que são os nossos princípios de orientação política e aquilo que nós queremos executar quando formos governo. O contributo que já damos hoje como principal partido da oposição, mas aquilo que queremos fazer quando formos governo. Por isso o meu primeiro cumprimento é para todos vós, para aqueles que aqui estão e que fazem parte dessa comunidade. Eu costumo dizer, nunca ninguém sabe ao certo quantos são. Mas a minha experiência de mais de 20 anos de atividade política, apenas interrompidos durante 4 ou 5, diz-me que serão pelo menos à volta de 4 a 5 milhões de pessoas, de portugueses que vivem pelo mundo e que são tão portugueses como aqueles que vivem em Portugal. Sempre os considerei assim. Eu sempre falei que nós somos pelo menos 15 milhões de portugueses. Deixem-me também só rapidamente cumprimentar várias pessoas que aqui estão e que têm funções na nossa estrutura partidária, na Comissão Política Nacional, na Comissão Política Distrital, na Comissão Política da secção aqui de Albufeira. Cumprimentar também ex-colegas do Parlamento, estão aqui muitos, eu dava agora conta, entre o nosso atual deputado Rui Cristina, que também cumprimento, e os anteriores deputados. Está aqui o Paulo Pereira Coelho, que também já foi deputado eleito pelas listas da imigração, o Maurício Martos, o Gonçalo Capitão, o Carlos Gonçalves, o Francisco Zé Martins, o Hugo Soares, o Zé Cesário, o Cristóvão Norte. Bem, nós já tínhamos aqui um grupo parlamentar de primeira para o combate político, mas hoje temos outros a representar as cores do PSD, mas estes, quando lá estiveram, foram todos eles, efetivamente, dignos representantes do interesse dos portugueses e do trabalho político do PSD. Está também aqui o Presidente da Câmara de Vagos, membro da Comissão Política Nacional, o Silveira Regalado, o Maurício e o Cristiano também são membros, mas já os enunciei noutra qualidade. Enfim, considerem-se todos cumprimentados. Dizer-vos 2 ou 3 coisas neste dia de trabalho político, aquilo que nós estamos a fazer. Eu sei que estamos no mês de férias, eu sei que estamos num dia especialmente quente, bem, com uma paisagem que convida a tudo, menos a estarmos aqui fechados numa sala, convida muito mais a um mergulho no mar, mas nós estamos a trabalhar politicamente. Estamos a trabalhar politicamente para cumprir aquele que é o nosso desígnio.
que é estruturar um trabalho de oposição e, sobretudo, cimentar e consolidar aquilo que nós queremos fazer quando formos governo de Portugal. As comunidades portuguesas são um pilar essencial da estratégia que nós temos para o país, por várias razões. Em primeiro lugar, por uma razão óbvia para um social-democrata, porque essas comunidades são feitas de pessoas. São pessoas, são mulheres, são homens, são crianças, são jovens, são pessoas que já estão fora da vida ativa, muitas delas. São pessoas que têm a nossa nacionalidade, que fazem parte da nossa comunidade. Repito que são tão portugueses como aqueles que vivem em Portugal. São muitos daqueles que, aliás, têm família ainda cá, têm vida cá. E, portanto, só por esse facto, nós já temos a obrigação de cuidar delas. Nós já temos a obrigação de ter serviços públicos próximos delas. Nós temos a obrigação, o Sudário falava aqui da rede consular, de ter uma rede diplomática consular ao serviço dos nossos. Ao serviço, com certeza, do país, dos interesses estratégicos do país, mas, em primeiro lugar, ao serviço dos nossos, dos portugueses que estão espalhados pelo mundo. Ao serviço quer dizer muita coisa, quer dizer ajudando-os a poderem estabelecer-se, a ser acolhidos, integrados nas comunidades que procuraram, ajudá-los a manter os laços que os ligam às suas famílias, aos seus amigos, às suas comunidades cá, ajudá-los a ter acesso àquilo que todos os portugueses almejam. Bons serviços de saúde, bons serviços de educação, cultura, desporto, aquilo que dá vida e qualidade de vida às pessoas. E participação política. Por isso é que eu às vezes custa-me quando os discursos à volta das comunidades circunscrevem só alguns aspectos mais específicos que nós tratamos e gostamos de tratar e, como o Sudário disse aqui, tivemos sempre na vanguarda das grandes transformações e alterações. Mas as comunidades portuguesas têm de ser encaradas, e é assim que eu as vejo, é assim que nós as vemos, aqueles que a compõem, como um conjunto de pessoas a quem nós queremos dar a mesma qualidade de vida que queremos dar a qualquer outro português. Seja em que circunstância for. Quando estão cá e quando estão lá. É essa a obrigação de um poder político, de um poder público, que tem a primeira incumbência, que é tratar precisamente do bem-estar da sua população. Evidentemente que ajuda muito quando nós mantemos esta ligação mais próxima, quando nós compreendemos as questões, os problemas, os anseios, quando nós temos uma porta aberta do Estado português perto das pessoas quando elas precisam e quando chamamos as pessoas a participar na definição daquilo que nós queremos ser enquanto país, enquanto comunidade, sendo aqui país o nosso território e sendo também a Portugalidade associada à dimensão humana dos tais 15 mil milhões que devemos, mais coisa menos coisa, ser espalhados entre o território nacional e o resto do mundo. E para isso, para manter essa porta aberta, essa disponibilidade, é preciso que as pessoas participem. E um dos objetivos que nós temos é precisamente impulsionar a participação cívica, política dos nossos imigrantes. Abro até aqui um parênteses, só para vos dizer uma outra coisa que convém que os social-democratas não se esqueçam. Com a mesma exigência com que nós queremos que o Estado português esteja perto, consiga contribuir para o acolhimento e para a integração dos nossos imigrantes quando eles saem de Portugal, é com essa mesma filosofia que nós devemos ter a tolerância, a inteligência e também a nossa autoexigência para acolher os imigrantes que procuram Portugal em busca também de uma oportunidade para viverem melhor. Feito esse parênteses, eu não me esqueço da luta que travámos no Parlamento, muitos dos que aqui estão, para dar a nacionalidade originária aos descendentes dos portugueses, aos netos daqueles que saíram daqui, à segunda geração, à terceira geração. Eu não me esqueço daqueles que têm sido os nossos projetos para o reforço da participação cívica e política dos nossos imigrantes. Não percebo mesmo de que é que tem medo o Partido Socialista. Hoje, como nós sabemos, fruto da reforma dos mecanismos da identificação civil, o cartão de cidadão, nós hoje temos um registro
que permite ter uma organização eleitoral muito mais desenvolvida do que aquela que era permitida há alguns anos atrás. Por isso nós inscrevemos no nosso projeto de revisão constitucional para poder implementar-se no território nacional, mas também para facilitar na lei eleitoral a participação daqueles que estão fora de Portugal, a possibilidade da lei eleitoral, precisamente, consagrar o voto eletrónico. Nós não vamos poder estar eternamente à espera de um impulso que é inevitável. Eu sei que nós temos de garantir a fidedignidade do voto. Eu sei que nós temos de garantir que a vontade popular não é adulterada. Mas nós já confiamos em muitas tecnologias para muitas coisas tão ou mais importantes do que essa. Pensem bem nas vossas vidas, o que é que vocês decidem, precisamente, à distância de um clique, nem é num computador, é num telemóvel. Às vezes até de um relógio. Portanto, o país tem de olhar para isto. E tem de olhar para isto, sobretudo, até porque cada vez são menos as pessoas que participam politicamente. E depois há circunstâncias excepcionais. Vocês, não sei se, enfim, se foi um dos prismas, se calhar não foi, que foi mais alvo de reflexão em Portugal, mas houve eleições em Espanha agora no dia 23 de julho. Imaginem se houvesse umas eleições em Portugal no dia 23 de julho. Imaginem, do ponto de vista da participação política, o que é que teria acontecido se nós tivéssemos tido um desafio eleitoral, com as circunstâncias que pudessem ter ocorrido, igual àquele que aconteceu aqui em Espanha. O nosso sistema eleitoral estava preparado, está preparado. Imaginem, e nós lançámos esse repto, lancei esse repto ao Primeiro-Ministro, precisamente, entre outros, na semana que passei junto das comunidades portuguesas na Europa. Eu sempre achei que o dia 9 de junho, para a realização das próximas eleições europeias, é absolutamente problemático em Portugal. Nós estamos a falar de um domingo, que é véspera de um feriado, o feriado ainda por cima do dia de Portugal, portanto, de um fim de semana prolongado. Numa altura do ano, que já é uma altura convidativa a, enfim, as pessoas procurarem algum lazer. O país tem de se preparar para esse dia. E está-se a preparar. Nós vamos, pelo menos, aparentemente, vamos pelo menos garantir o voto em mobilidade. Isto é, vamos poder votar não apenas no local da nossa residência, mas no local onde nos encontrarmos. Mas teve de haver umas eleições que foram marcadas na Europa, que calharam um dia que é efetivamente problemático para o país, para nós darmos esse passo. Não dávamos. Aquilo que nós queremos é que o país seja capaz de dar estes passos sem ser sempre com as calças na mão, à última da hora, para resolver um problema imediato. Eu estou aqui a falar disto porque, como sabem, nós, para além da proposta de consagração na Constituição da possibilidade da lei eleitoral de adotar o voto eletrónico, nós também quisemos, e apresentámos esse projeto, que o voto por correspondência, que é possível nas eleições legislativas, fosse alargado às eleições europeias e às eleições presidenciais. Estamos a falar de centenas de milhares de pessoas que já estão hoje inscritas. Portanto, o recenseamento hoje, fruto daquilo que eu disse há pouco, é muito maior e a participação também tem crescido, e muito. Aliás, também se levanta aí, já agora, uma outra questão, que é a questão da representatividade das comunidades, nomeadamente no Parlamento Nacional, que é uma questão que deve ser ponderada. Nós também pusemos no nosso projeto de revisão constitucional que a lei eleitoral adotasse como critérios não só a população, também o território, e dentro destes dois critérios é possível, nomeadamente na componente populacional, que haja aqui um acerto da representatividade das comunidades. Mas o Partido Socialista tem estado sempre contra isto. O Partido Socialista quer umas comunidades afuniladas, quer poucos, que é para ver se controla melhor. O que está a acontecer hoje, ao nível da participação política, que é um elemento-chave da proximidade da nossa comunidade, é que o Partido Socialista quer afunilar, encurtar, porque quantos menos forem, mais fáceis são de controlar, e hoje o Partido Socialista governa o país há 9 anos, tem naturalmente um ascendente na administração pública que é, de todo em todo, inigualável e, à boa maneira socialista, aproveitado na totalidade. Portanto,
Eu queria vos dizer que nós vamos manter esta luta para que possamos, não só nos discursos, como também aqui já alguém disse, valorizar esta interação entre a nossa comunidade e as decisões do nosso país. E nós precisamos mesmo de todos vós para decidir bem e para construir o Portugal de futuro. Precisamos mesmo. Nós temos um país que está cada vez mais atrasado, está cada vez mais pobre. É um país que está na cauda da Europa em muitos dos índices mais relevantes que ilustram o desenvolvimento de uma comunidade. Isso afeta toda a gente. Nós, do ponto de vista económico, por exemplo, não estamos a aproveitar, estamos a desperdiçar todo um mar gigante de oportunidades que a nossa comunidade oferece. A nossa comunidade oferece um mar de oportunidades gigante de acolhimento de produtos portugueses que possam ser introduzidos em mercados externos, e a nossa comunidade imigrante tem um potencial enorme de poder atrair, trazer para Portugal investimentos que possam estimular maior criação de riqueza, aumento de salários e, através de maior criação de riqueza e aumento de salários, fixação de pessoas. O Partido Socialista não está a aproveitar minimamente este potencial. Eu podia aqui falar das outras dimensões que são importantes, a dimensão cultural, a dimensão identitária, tudo isso é importante, mas foquemo-nos neste aspecto. Como é que um país que está a ficar para trás, como é que um país que teima em encontrar no Estado a salvação para todos os problemas, veja-se, por exemplo, o Primeiro-Ministro anda agora na rua por estes dias, mais uma vez, pela enésima vez, a mostrar obras do PRR. O PRR, vocês sabem, nomeadamente os que vivem na Europa, dentro do espaço da União Europeia. O PRR é um programa, é o único programa até hoje de dotação orçamental da União Europeia que trata todos os países por igual. Nós não estamos a falar daqueles fundos que são dirigidos aos países que estão mais atrasados para poderem alcançar um nível de desenvolvimento daqueles que estão no topo. Nós estamos a falar de um fundo que é transversal. Porquê? Porque ele vem na sequência da pandemia, para recuperar a capacidade das economias criarem riqueza e criarem resistência. Por isso é um plano de recuperação e resiliência. O que é que está a acontecer em todos os países da União Europeia? Estão a ser canalizados para as atividades económicas, para as empresas, para a investigação, para a inovação, para industrializar e desenvolver as áreas de atividade económica, os recursos financeiros, que, repito, tanto foram dados a Portugal como à Alemanha, como à França ou como à Itália. O que é que estamos a fazer em Portugal? Estamos a gastar esse dinheiro a fazer as obras públicas que o Governo Socialista não fez nos últimos 8 ou 9 anos para manter a situação financeira minimamente equilibrada. Este processo é um processo que vai trazer consequências. Claro que agora dá muitos fogachos. O Primeiro-Ministro vai de bandeirinha na mão e diz: aqui vai nascer um centro de saúde, aqui vai nascer um não sei quê, aqui vai mais uma estrada ou mais um equipamento público. Depois vai de bandeirinha na mão à primeira pedra, depois vai à 14ª ou à 15ª e depois lá mais para a frente, mais perto das eleições, há de ir inaugurar as obras. Muitas delas são importantes. Elas só estão a ser feitas agora porque o governo do Partido Socialista cativou, engavetou esses investimentos durante 7 ou 8 anos. Mas a questão não é essa. A questão é que enquanto nós estamos a fazer isso, os outros estão à nossa frente. Os outros estão a utilizar os recursos financeiros, que são, repito, transversais a todos, para recriar a capacidade das economias de criarem riqueza. Ora, isso vai agudizar o nosso problema e vai fazer com que seja mais difícil evitar uma das maiores tragédias que nós tivemos e temos em Portugal hoje. E que tem a ver com a imigração, infelizmente. É que eu sempre vos disse, e continuarei a dizer, o meu sonho é que vocês todos venham outra vez viver em permanência para Portugal. O meu sonho é que os portugueses que saíram daqui possam reencontrar no nosso território a qualidade de vida que almejam, que querem, que procuram. E dentro de todos,
nós hoje temos de referenciar um setor, uma faixa etária, que são os jovens, que são qualificados, muitos deles licenciados, portanto com ensino superior completo, e que todos os anos estão a ir oferecer a sua capacidade de trabalho, a sua qualificação a outros países e a outras economias. Nós estamos, portanto, ou estivemos durante muito tempo e continuamos a estar, a investir muito do nosso capital, a qualificar as pessoas para as darmos depois de bandeja a outras geografias, a outras comunidades, para elas usufruírem do investimento que nós fizemos. Eu, um dia destes, vi uma estimativa de um economista que referia que entre 2000 e 2019 nós tínhamos tido mais de cerca de 200 mil jovens licenciados que tinham imigrado, que tinham saído do país. Eu presumo que, como essa estimativa foi feita de 2000 a 2019 até 2023, já passámos seguramente a barreira dos 200 mil. Ele estimava que aqueles 200 mil jovens tinham, eu não vou dizer custado porque isso pode ser mal interpretado, mas tinham sido objeto de um investimento do Estado português na ordem dos 18 mil milhões de euros. Eu admito que de 2019 para cá tivéssemos gasto, ou tivéssemos investido, melhor dito, mais 2 mil, portanto, andará, grosso modo, o investimento que fizemos nas qualificações dos jovens que oferecemos de borla lá para fora, andará na casa dos 20 mil milhões de euros. Ele concluía, para dar um exemplo, uma imagem que era o suficiente para termos feito 36 aeroportos do Montijo. Eu não vou estar aqui a fazer mais demonstrações daquilo que significava a utilização desses recursos com outras finalidades. Eu vou fazer outra coisa, que é: os 20 mil milhões de euros são muito importantes. São, de facto, muito importantes. Foi muito investimento. Mas o mais importante é mesmo perder as pessoas. Isso tem um significado muito maior do que estes 20 mil milhões. Isto tem um efeito multiplicador que é quase infindável. Ele pode ser estudado também cientificamente. Nós podemos chegar à conclusão que estes 20 mil milhões representariam 100 mil milhões, 150 mil milhões, não sei. Mas eu não quero sequer fazer essa conta. Só a importância que é um país que tem uma curva demográfica altamente problemática. Um país que está na iminência de, nos próximos 30, 40, 50 anos, perder mais 15 a 20%, pelo menos, da sua população. Um país que não consegue estar na linha da frente daqueles que crescem mais na Europa e, crescendo mais, oferecem melhores salários. Como é que um país destes perde 200 mil dos seus membros, da sua comunidade, com qualificação superior, isto é, com capacidade precisamente de alavancar a criação de riqueza, a inovação, o crescimento da nossa economia? Nós não podemos continuar a olhar para o lado a fazer de conta que isto não está a acontecer. E não venham com a conversa, só faltava mais essa. Só faltava mais essa. Não venham com a conversa de que isto é ainda uma coisa da Troika. É que a Troika já foi embora, vai fazer 10 anos. Acabou essa conversa. Nós temos de recordar, nomeadamente ao Partido Socialista, ao Primeiro-Ministro, que a Troika já foi embora em 2014. E foi embora porque nós tratámos dela para ir embora, porque eles é que a trouxeram. Portanto, isso não é desculpa. Nós estamos a falhar. O país está a falhar. E eu quero dizer-vos, o país precisa mesmo de um sobressalto cívico, político, empresarial. Nós temos de conseguir absorver no nosso mercado de trabalho estes milhares e milhares de jovens que todos os anos saem das nossas universidades, dos nossos institutos politécnicos, e colocá-los ao serviço do crescimento do país. Eu peço desculpa estar a falar para uma comunidade imigrante, basicamente a dizer que não quero que as pessoas imigrem. Mas isto eu sei que vos preocupa também. Porque há uma coisa que nós todos sabemos: se não fosse por necessidade, nenhum de vós tinha saído de Portugal.
Eu não tenho dúvidas que vocês gostam tanto de Portugal como qualquer português que viva cá em permanência. Não tenho dúvidas nenhumas. Eu nem sequer me passa pela cabeça fazer uma distinção. Nem sequer me passa pela cabeça fazer uma distinção. Por isso, caras e caros amigos, este trabalho que nós fazemos de primeiro reativar o partido. Sim, vamos dizer as coisas como elas são. É preciso reativar o partido. É preciso que nós tenhamos massa crítica. Vocês têm de trazer mais gente para o partido. Claro que também acolhemos aqueles que não se querem filiar. Tenho sempre essa perspectiva daquilo que deve ser o trabalho do PSD. Mas filiem pessoas, tragam pessoas para a militância. Se puderem dinamizar as secções, dinamizem-nas. Façam os vossos eventos. Nós estamos disponíveis. Nós estamos disponíveis. Está o Carlos Gonçalves, está o José Cesário, está o Gonçalo Capitão, está o Francisco José Martins, mas nós também estão os nossos presidentes de Câmara. E se eles não estiverem, vocês digam que a gente fala com eles. E os nossos deputados também têm de estar. As nossas estruturas também têm de estar. Nós estamos aqui para relançar este partido como uma grande força motora de transformação do país. Eu prometi antes de ser presidente do PSD, e acreditem, é assim que vai ser e é assim que nós vamos ganhar Portugal e é assim que vamos governar Portugal. Nós vamos construir a nossa força de baixo para cima, de comunidade em comunidade, de terra em terra, cá dentro e lá fora, trazendo para o nosso seio todos, de forma a acolher todos. Nós queremos os mais dinâmicos, independentemente de quem quer que sejam. Nós não fazemos distinções aqui não há critérios de admissão. O critério de admissão é o amor a Portugal. O critério de admissão é a vontade de fazer. E nós vamos fazer. E nós vamos fazer. Por isso, peço-vos, não esmoreçam o vosso interesse, não esmoreçam a vossa vontade, tentem multiplicar a disponibilidade que têm oferecido ao nosso trabalho e contem connosco para isso. Temos de ter, e eu sou o primeiro a ter essa humildade, ninguém consegue fazer nada sozinho. Eu não conseguirei ganhar as próximas eleições legislativas sozinho e vocês também não vão conseguir sozinhos dinamizar as estruturas do PSD espalhadas pela Europa e pelo mundo. Nós precisamos de atrair, nós precisamos de chamar, nós precisamos de acolher e nós precisamos, com o espírito democrático que só nós temos, de discutir para decidir. Não vamos estar sempre de acordo e não vamos estar todos de acordo, mas isso é próprio do Partido Social Democrata. Nós não somos aqueles partidos em que todos levantam o braço e desde há 40 e tal anos votaram sempre todos da mesma maneira, mas eles é que são os democratas, nós não. Nós somos aqui uma coisa um bocadinho diferente. Eles pensam todos da mesma maneira, são os democratas. Nós aqui pensamos cada um pela sua cabeça para decidir bem. E é isso que estamos a fazer convosco, é isso que vamos fazer convosco. E acreditem mesmo que os portugueses estão cada vez mais cientes daquilo que nós estamos a fazer. Os portugueses sabem melhor do que ninguém. Os portugueses sabem que há muito mais mundo, muito mais vida, para além daquilo que lhes querem impor nas televisões e nos jornais, com todo o respeito pelo trabalho da comunicação social. Mas há muito mais do que isso. E há muito mais do que aquilo que são os discursos dos políticos que passam precisamente nesses espaços. Foi por isso que nós escolhemos ir para o terreno. É por isso que nós sentimos Portugal em todo o território e é por isso que nós vamos estar sempre perto das pessoas. E estando perto das pessoas, elas são as primeiras a perceber. Os portugueses foram sempre inteligentes a escolher. Sempre inteligentes a escolher. E é também a contar com essa inteligência que nós vamos tornar a governar Portugal. Um abraço a todos e bom trabalho.